tive adolescência praticamente, infância também foi complicado. E aí... Mas complicado por quê? Pode falar? Posso. É meio pesadinho, tá, gente? Tô assim. Não, mas a gente quer saber, né? Porque você fala complicado é muito amplo. Então, vamos lá. A minha infância, a minha mãe, a gente passou muito perrengue. Aquele famoso caso do pai que vai comprar cigarro, volta, aquelas coisas, né? Então, assim, a minha mãe também me teve muito nova, não tinha estrutura nenhuma pra ter uma filha, então a gente passou muito perrengue. Já dormíamos na rua, aí pedia abrigo na casa de um de outro. Então, isso tudo acabou me expondo a situações ruins e tudo mais. E aí, por fim, ela me deixou morando com meu avô, né? Meu avô, o pai dela. E aí, na época, ele acabou... a minha avó de criação faleceu e ele começou a me assediar. E aí foi complicado, passei por esses perrengues na minha infância, acabei não tendo muito... E você tinha quantos anos? Cara, na época, quando tudo acabou, quando tudo começou, essa coisa com meu avô, eu tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos. Nossa, e ele era avô mesmo, de avô, sangue? pai da minha mãe, entendeu? E aí eu também não tive muito contato com a minha família durante a minha infância. E depois que aconteceu tudo isso, eu acabei me afastando ainda mais, porque depois que aconteceu tudo isso, minha família ficou do lado do meu avô, né? Ah, Renato, eu conheço essa história. Eu ouvi essa história em algum lugar já também. Eu não sei, assim, se o final foi igual a minha, que não tem contato com ninguém mais. Então, eu tenho contato com algumas pessoas da minha família, porque quase todo mundo da minha família ficou do lado dele. Gente, eles falavam coisas absurdas, tipo, ela... Por mais que eu tinha 10 anos de idade, mas eles falavam, tipo, ela também procurou porque ela dormia de baby doll. Sabe? Nossa, uma criança de 10 anos. Uma criança de 10 anos. Aí eu tenho que mandar aquele meu famoso de cair o cu da bunda, né, gente? De pular a borda da terra plana. Entendeu? Só assim. E aí eu preferi me distanciar, entendeu? Mas ainda tenho contato com algumas pessoas da minha família, sabe? Assim, que valem, né, a pena, sim. Eu também, poucos. Sim. Tipo assim, não dá nem numa mão. Entendeu? Agora eles devem falar que, não fala porque ficou famosa, não sei. Mas antes disso eu já não falava por conta dessas questões. Eu ouvi isso também. Mas eu já não falava há muito tempo. Eles fazem, acontece com a gente, e aí a gente toma vergonha na cara e segue nossa vida e a gente não sai errado, mas tudo bem. Mas esse negócio do abuso, né, é uma coisa que a gente vê a história se repetindo. A vítima acaba levando a culpa, muitas vezes. E esse negócio, a gente teve uma entrevista aqui com a delegada Palamari, né? Isso. Palamari? Palamari ou Palamari? Palamari. Ela falou que uma das coisas que mais acontece é isso, a família querer acobertar aquele fato para não manchar a imagem da família, e aí bota a culpa na vítima, ou então tenta silenciar a vítima, tipo assim, não fala nada não, porque, né, não... Ai, gente, sinceramente, preguiça. A minha família já chegou, tipo assim, quando eu tava perto deles, eles ligavam pro meu avô. Aí a gente falava, oi papai, como é que você tá? E tipo assim, pra me confrontar mesmo, pra me deixar mal, sim. E eu falo, gente, qual a necessidade? Hoje eu paro e penso, cara, eu era uma criança, sabe? Foi bem complicado. Você também não fala com ele, né? Não falo com ele. Na época, menina, ele me sequestrou pra Recife. E foi uma loucura, mas aí agora ele tá pra lá. Não sei nem se ele tá vivo ainda, também nem quero saber. A Vitória Lourenço de novo, ela disse, já sofri abuso pelo meu avô paterno. Pode falar um pouco mais sobre isso pra você, Josi? Se não magoar, é claro? Ela, depois, ela mandou uma retificação falando que é o avô materno. Materno, eu vi aqui, escrevi errado, materno. Me ajuda aí a consertar, Renato. Tem algo a mais que você quer falar sobre isso? Gente, o que acontece? O que eu tenho pra falar é que eu acho que toda mulher, que quase todas, né, que passam por essa questão de abuso ou de ser assediada, fica com uma sensação muito grande de culpa. A gente se sente muito culpada. Eu não sei se é o caso dela, mas no meu caso a minha família também me julgou, então reforçou mais ainda aquele meu sentimento de culpa. E o que eu tenho pra falar pra vocês é que a culpa não é de vocês, não é. Você não tem culpa, mas eu tava com a roupa curta, você podia estar até pelada, não justifica, entendeu? Eu, por exemplo, era uma criança, tinha 10 anos de idade, então qual é o problema de eu estar usando baby doll pra dormir? O problema não estava em mim, gente, pelo amor de Deus. Não tem como uma criança de 10 anos ser culpada de ser assediada, e nem uma mulher de 35, 40, independente da idade, da roupa,
não justifica, a gente não tem culpa, sabe? E é isso, por mais que falar, que eu repetisse isso pra mim na época, foi muito difícil eu acabar com esse meu sentimento de culpa. Eu me culpava muito na época, porque eu pensava realmente, nossa, eu usava roupa curta, eu tinha 10 anos e já era safada, eu tinha isso na minha cabeça. Sim. E aí... Eu me culpei muito tempo também. Também, né? Eu acho que quase todas... Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais essa consciência. Eu mas também, eu acho que hoje eu superei a questão de me culpar. Mas a questão de lembrar, eu acho que eu vou lembrar pra sempre. E é uma sensação muito estranha, né? De lembrar. Fica a cicatriz, né? Fica aquela cicatriz. Até com nossos filhos, a gente fica com medo, Sim. A gente fica pensando, né? Desde o Cauã, nenenzinho, eu não quis que ele tivesse mania de colo, não era nem por... Ai, não quero ficar com ele no colo, não era isso. Que eu não queria que as pessoas ficassem com ele no colo. Ele nunca ficou no colo de ninguém. Ele, desde o início, desde sempre, ele só fica com a minha mãe, eu não deixo ele com ninguém. Eu morro de medo de acontecer qualquer coisa assim com ele. É muito ruim. Fica o trauma, né? Exatamente. Mas essa sensação de culpa passou. Eu entendo hoje em dia, mas demorou. Foram anos e anos pra poder eu entender que eu não tinha culpa naquilo. Demorou muito. Porque, por exemplo, na época minha mãe percebeu, ela via que eu tava estranha. A primeira vez que ela me perguntou, eu quase falei. Só que, geralmente, quando a gente passa por essas questões, não é só físico, né? É psicológico também. E aí eu me senti... Eu ficava com medo de contar. E aí, depois que eu não contei a primeira vez, é como se eu me sentisse conivente com aquilo que estava acontecendo. E aí eu não contei mais, não criei coragem de contar. E aí, isso também reforçava meu sentimento de culpa. Tipo assim, você não tá contando, você não contou, então você tá sendo conivente com o que tá acontecendo. Então, isso também mexeu muito comigo na época. Mas eu acho que cada mulher lida de uma forma, né? Tem uma reação ali no momento. E o importante é não se culpar. É não se culpar, entendeu? Né? É isso aí. É isso.